Olá, alunos, tudo bem? Que bom encontrá-los de novo para a nossa unidade final dessa disciplina. Agora, como eu disse, vamos abordar um pouco alguns aspectos que constituem a memória, alguns problemas ligados à própria ideia de memória, segundo aquilo que diz a filosofia, a ciência, a sociologia e as diversas ciências. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, ao contrário do que parece, memória não denomina algo homogêneo. Quando a gente fala de memórias, a gente quer se referir a elementos bastante diferentes. Eu lembro, eu aprendi, coisas muito diferentes. Eu sei como é jogar futebol, eu sei em que dia eu faço aniversário, eu lembro da festa de aniversário do meu filho, eu lembro do jogo do meu time de futebol, eu sei tocar um instrumento, eu sei resolver um problema que cai para mim na prova. Todas essas atividades muito diferentes, todas estão incluídas na categoria memória. Todas elas envolvem memória, todas elas envolvem lembrar-se. Mas, obviamente, são coisas bastante diferentes. É diferente lembrar de uma data, lembrar de um evento e lembrar de como jogar futebol ou tocar um instrumento. Por isso, os filósofos reconhecem que, quando a gente fala de memória, a gente está, na verdade, nomeando fenômenos bastante distintos. Uma série de capacidades cognitivas, isto é, capacidades que têm a ver com o conhecimento de que nós dispomos e que nós utilizamos o tempo todo. No entanto, a gente tem que distinguir a memória de outros processos, outros fenômenos mentais que estão associados com a memória. A memória, por exemplo, depende, obviamente, de percepções, depende da gente perceber e se relacionar com o mundo. Mas a memória, porque remete ao passado e recupera aquilo que já foi, é diferente da mera percepção, daquilo que está acontecendo agora. Além disso, a memória, supostamente, relembra, traz de volta eventos que são reais, que aconteceram de fato. A memória, então, é diferente da mera imaginação, quando eu crio ou invento um evento, ou mesmo da alucinação, quando eu creio que está acontecendo uma coisa, um evento que de fato não está. Lembrar-se, além disso, carrega consigo uma série de elementos emocionais, uma carga emocional muito forte. Nós nos sentimos tristes quando lembramos de eventos tristes, felizes quando lembramos de acontecimentos felizes e assim por diante. E a memória, aliás, está intimamente conectada com vários comportamentos sociais que têm a ver com esses elementos, com o lembrar, com o imaginar e com o perceber. A memória, por exemplo, é aquilo que está envolvido no processo de luto. A memória é aquilo que está envolvido no processo de compreensão histórica. A memória é aquilo que está envolvido, por exemplo, no processo de dizer a justiça, quando um tribunal decide sobre um caso. A memória, então, é um elemento central para constituir a nossa identidade individual, porque ela determina quem eu sou, mas também a nossa identidade coletiva. Por quê? Porque as práticas sociais estão fundamentadas, estão baseadas no exercício da memória. Uma questão importante é saber se a memória está relacionada com a linguagem, se ela é essencialmente linguística, proposicional, ou se ela também está ligada a imagens, sons, cores e sabores. Bem, o fato é que todos esses elementos entram na composição da memória e os cientistas tendem a distinguir os vários elementos através de uma classificação dos tipos de memória que nós temos dentro de nós. Existe uma memória de curto prazo, uma memória brevíssima, por exemplo, que está associada com a percepção, na qual eu simplesmente coloco na minha mente aquilo que eu acabei de perceber do mundo. Existe uma memória de médio prazo, ou de trabalho, que é, como o nome diz, uma memória operacional, na qual eu mantenho na minha mente informações que são relevantes para a tarefa que eu estou construindo, que eu estou exercendo agora. Existe uma memória de longo prazo, que é essa que tem a ver mais com a ideia de narrativa, com a ideia de um memorial da formação e da prática docente. Memória de longo prazo é aquela na qual eu recupero os elementos das minhas várias memórias, dos vários aspectos da minha memória e reproduzo, reconstituo eles
na forma de uma narrativa, na forma de uma história. Uma coisa que é importante a gente pensar é que, em todos esses casos, a memória pode dar errado, ela pode funcionar mal, ela pode nos trair. Um tribunal pode decidir sobre eventos que não aconteceram de fato, porque a reconstrução desses eventos levou o tribunal a acreditar isso. Nós podemos imaginar que um evento que aconteceu conosco, por exemplo, uma discussão que tivemos com alguém, se deu de um certo modo, quando na verdade, se a gente for ver uma gravação disso, ou se a gente tiver algum registro disso, ou mesmo um testemunho diferente, nós vamos ver que isso não aconteceu desse modo. Se a gente levar isso em consideração e pensar naquilo que eu disse na primeira unidade sobre como as memórias testemunhais, por exemplo, são enganosas, a gente tem que talvez deixar de se preocupar tanto com a relação entre a memória e a verdade, ou entre um memorial docente e a reprodução literal do que foi a verdade, e pensar mais em como dar sentido a experiências que estão de fato desconectadas, que parecem estar, pelo menos em um primeiro momento, desconjuntadas. Então, a memória nos torna, assim, mais coerentes, mais unificados. Ela serve como um instrumento para dar sentido à nossa existência. Bem, vamos ver agora como é que se constitui de fato a memória, o que está envolvido nessa ideia de memória. O que a ciência nos diz, o que a psicologia experimental, sobretudo, nos diz, é que a memória é um processo relativo à informação, no qual pelo menos 3 elementos distintos, heterogêneos, estão envolvidos. Esses 3 elementos são a codificação, o armazenamento e a recuperação. A codificação, ou o registro, é simplesmente aquele processo pelo qual um elemento do mundo externo, uma ação, um evento, um objeto, entra na nossa mente e se torna parte da nossa memória. É chamado então de registro porque é simplesmente uma espécie de reconhecimento de que existe algo lá fora. O segundo elemento na constituição da memória, o segundo aspecto da memória, tem a ver com o armazenamento disso. Não basta eu ter uma experiência do mundo externo, eu tenho que transformar isso em um elemento da minha memória. Se vocês pensarem, inúmeros eventos do mundo externo são simplesmente registrados por nós e depois descartados. Se eu quero saber se um sanduíche está quente, ponho o dedo lá para ver isso. Assim que essa ação cumpriu a sua função, eu descarto isso da minha memória. Outros eventos registrados são mais importantes. São esses eventos que vão ser, de fato, armazenados. O momento, por exemplo, no qual eu reencontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, é, do ponto de vista físico, simplesmente uma ação do mesmo jeito que tocar no sanduíche para ver a sua temperatura. Mas, como ela tem uma importância sentimental, emocional muito mais forte, eu vou armazenar isso na minha mente e transformar isso em uns elementos que compõem a minha memória. O terceiro aspecto, ou terceiro elemento envolvido na memória é a chamada recuperação. Não basta que nós tenhamos, então, registrado e armazenado algo em nossa memória. Para que essa memória esteja presente para nós, é necessário que nós sejamos capazes também de recuperar. Isso coloca várias dificuldades. Nós sabemos, por exemplo, que inúmeras experiências, inúmeras percepções que nós temos são do domínio do inconsciente, são do domínio não daquilo que nós percebemos claro e distintamente, mas do domínio daquilo que está desconhecido para nós e mesmo assim influencia o nosso eu, influencia a nossa identidade. Quando nós falamos, por exemplo, em ter boa memória, mais do que falar da ideia de registro, mais do que falar da ideia de armazenamento, a gente está querendo se referir a essa capacidade fundamental de recuperar, de trazer de volta a nós experiências que nós já tivemos. Vocês, quando tentaram isso, obviamente perceberam que, em alguns casos, a tarefa de recuperar a nossa memória é muito simples, muito fácil, quase imediata. Quando eu quero lembrar o nome da rua onde eu moro,
ou a data do meu aniversário, não há esforço nenhum envolvido nisso. Compare isso com a experiência, por exemplo, de ir ao cinema e contar o filme que você viu. Essa tarefa é muito mais complicada. Mais do que isso, provavelmente, se você se dedicar a essa tarefa em 2 momentos diferentes, a narrativa que você vai produzir do filme será muito diferente. Se você fizer isso com um amigo, foi ver o filme com você, apesar das experiências terem sido idênticas, certamente a história que vocês vão contar vai ser muito diferente nos seus detalhes, nas suas ênfases, nas suas particularidades. Bom, isso mostra o quê? Isso mostra que a memória não é, como queria o Locke, que nós vimos no começo, uma caixinha, uma série de caixinhas onde a gente guarda a coisa e que a gente recupera. A memória é uma ação, um processo, que envolve, então, um elemento interno, no qual a minha subjetividade se move e se dirige à minha mente para recuperar aquilo que está presente lá, mas que também pode ser complementado, que também deve ser complementado com elementos externos. No seu caso, por exemplo, que vai ter que escrever um memorial, isso se dá na forma, por exemplo, de você recuperar lá a sua formação, o seu histórico escolar, a escola onde você estudou no ensino médio, a graduação, a pós-graduação que você fez. Isso envolve você, por exemplo, retornar a cadernos, livros, fotografias, registros diversos que você tem. E aquilo que se transforma, então, na memória, não é meramente esse processo mental de olhar para o passado e recuperar aquilo que existiu na forma que uma máquina fotográfica registra o passado. É muito mais esse processo complexo de interagir, de pôr em movimento uma interação entre os elementos subjetivos, os elementos objetivos e aí sim construir uma história que unifique todos esses elementos. Para encerrar, eu quero dizer algumas palavras sobre o conceito de narrativa, que eu associei em um momento anterior com o nome do Paul Ricoeur. Paul Ricoeur vai dizer, então, levando em consideração todos esses elementos problemáticos que a memória apresenta, que aquilo que nos constitui não é simplesmente a lembrança ou a memória em si, mas é nós sermos capazes de, através das nossas memórias e lembranças, construirmos uma história, contarmos uma história sobre nós mesmos. Paul Ricoeur usa o termo narrativa. Por quê? Porque o termo narrativa é muito amplo, é mais amplo do que, por exemplo, o termo romance, o termo filme, mesmo o termo história. Narrativa é o processo pelo qual a gente, através da linguagem falada ou escrita, conta algo, coloca eventos em uma certa sucessão e atribui, ao mesmo tempo, um enredo que unifica esses eventos e uma linearidade, um começo, um meio e um fim que então dão um sentido completo a esses eventos. O que você deve fazer quando está se preparando para escrever, para produzir um memorial da formação e da prática docente, é então imaginar esses eventos que marcaram a sua vida, essa mera sucessão de atos e acontecimentos, como uma história que tem um começo, um meio e um fim. Qual é o começo? Bem, o começo é, obviamente, você entrando no mundo do conhecimento, se interessando por certos temas e decidindo prosseguir nesse caminho da curiosidade intelectual, do ensino e do aprendizado. O meio é aquele no qual você se engaja efetivamente em uma formação que permita você levar a cabo essa tarefa. Esse meio tem a ver, então, com aquilo que foi a sua graduação, aquilo que foram suas relações com seus professores, com seus colegas, com seus alunos, com, por exemplo, a sua prática de estágio, com suas várias experiências docentes nos anos iniciais. E, finalmente, o fim é não só o momento presente, mas também o projetar no futuro aquilo que significa esse caminho. O fim é você reconhecer e trazer para o seu texto esses
elementos na forma de subsídios que deem um sentido à sua prática docente presente. É aquele início, é aquele meio da sua história que dão sentido àquilo que está acontecendo agora. E aquilo que está acontecendo agora, por sua vez, é o seu fio condutor, que vai levar você daqui para frente a cada vez mais desenvolver uma autoconsciência narrativa da sua prática pedagógica, do processo de ensino e aprendizagem no qual você está envolvido. No livro, que é o livro obrigatório do curso, esse que está aqui na minha mão, o livro de Sociologia, né, vocês vão encontrar nos 2 primeiros capítulos vários exemplos de narrativas memoriais, autobiográficas, em terceira pessoa, de professores, de escritores, de pessoas comuns. Leia esses exemplos e tente pensar um pouco esses exemplos que são trazidos no livro a partir desses elementos que foram apresentados aqui para você. Pense que a memória não é algo que é dado, não é uma coisa. A memória é uma ação, um processo, uma narrativa que se constrói a partir de fatos do mundo externo e da apropriação interna que nós fazemos na nossa memória desses fatos. Com isso, você vai conseguir, talvez, cumprir um pouco aquela tarefa socrática. Que tarefa socrática? A tarefa de conhecer a si mesmo. Não somente como homem, como ser humano, mas essencialmente como um professor, como alguém envolvido diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Era isso. Muito obrigado e até a próxima.